Agradeço a todos. Eu vou falar sobre a comparação dos efeitos colaterais entre as inibidores de integrase de uso individual e o regime de tratamento com inibidores de integrase. Eu vou falar sobre efeitos colaterais e o foco da minha fala aqui vai ser o aumento, vai ser a interpretação e a captura dessa interpretação e essa interpretação dos efeitos adversos. Dois pontos que eu gostaria de falar desde o início. Alguns dos efeitos adversos, eles são óbvios, como, por exemplo, o aumento da transaminase do fígado, mas outros são mais sutis, como, por exemplo, a náusea. Mas se eles são significativos do ponto de vista estatístico, pode ser que eles não sejam clinicamente importantes. Testes clínicos para sabermos se os inibidores de integrase são bem tolerados como uma classe. Mas, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre como é difícil interpretar os estudos clínicos. Os dados demográficos de base são muito diferentes, os relatórios podem, às vezes, aparecer um pouco bagunçados, e as características de linhas de base também. Observando as características de linha de base, por exemplo, esse é um ponto que é sempre observado nos testes clínicos, mas os lipídios se apresentam de modo diferente em populações diferentes. A carga viral, por exemplo, quando é alta, o LDL parece ser baixo. E quando a idade é mais alta, o colesterol total também é alto. O STARMARK foi um dos primeiros estudos que tratou dessa prevalência das mudanças de lipídios na semana 48. Mas até mesmo o Altegravir, ele tem relação com o Raltegravir tem a relação com esse aumento. Olhando esses dois gráficos, você vai ver que do lado direito a gente fala sobre o estudo antecipado, trata da elevação de lipídios relacionados ao efavirenz, mas também você vê a diminuição dos parâmetros lipídicos, que nós podemos concluir aí que a doravirina versus a efavirenz parece ser de uso mais único. Você vê um maior carga viral associado a um baixo colesterol, mas se você interpreta isso dessa forma, você vai ver que a idade também mostra aí alguma diferença, 32 anos face a 37 anos em dois estudos diferentes, e você com esses dados pode imaginar que a terapia retroviral que você deve utilizar aí deve ser diferente. Com relação ao placebo, o melhor estudo que mostra essa relação é o Gilead, o 101, também o 102, que fez comparação com a efavirenz. E esse gráfico ele mostra a proporção de pessoas que tiveram sonhos anormais com o uso desses medicamentos e com o uso de placebo. No primeiro ano, nós vemos a quantidade de pessoas que apresentaram esse tipo de efeito adverso. E aí, em seguida, você vê que os pontos mais abaixo do gráfico mostram que as pessoas não sabiam desse efeito antes, mas ficaram sabendo desse efeito mais adiante. Mas voltando para o ponto do placebo, comparando pessoas que têm sonhos normais com sonhos anormais, a linha cinza é do pessoal que tomou atazanavir, e você vê uma diferença muito grande, uma diferença bem interessante com a linha vermelha e azul. É claro que no estudo número 102, você vê que as pessoas que estavam tomando Stribild, que é o placebo, mostram uma diferença. No 103, as pessoas já sabiam que elas poderiam enfrentar esse tipo de sonho, que é mais anormal, como um efeito colateral. Você vê aí, então, o efeito tão forte do placebo aí. Falando sobre relatórios mal feitos, eu quero enfatizar que a importância de um relatório detalhado. Por exemplo,
Se eu falo assim para a pessoa, por exemplo, você quer tomar o remédio A com 50% de chance de diarreia ou você quer tomar o B com 5% de chance de diarreia? As pessoas vão escolher o B. Mas se você coloca um pouco mais de dado nessa pergunta, você pergunta, você tem 50% de chance de ter diarreia por 2 dias somente. E com a droga B, você teria 1 ano de diarreia mais os 5%, mas aí as pessoas mudariam para a opção A. É por isso que os estudos com os tribals são tão importantes, porque os efeitos adversos às vezes não duram muito tempo. Com relação à casualidade, se há um efeito adverso, é importante saber se ele é importante ou não. Mas isso pode ser um pouco difícil, porque às vezes nós precisamos saber se o efeito adverso ele é importante ou ele não é importante. A gente tem a tendência de atribuir efeito adverso de um remédio se ele já for um efeito adverso conhecido. Se você não sabe se ele tem a ver e você talvez não relacione. Então, quem decide é quem investiga. Para fazer um bom relatório de efeito adverso, você precisa detalhá-lo com relação à incidência, seus pontos de prevalência, para que ele seja mais útil. Colocar todos os efeitos adversos pode ser problemático para a tomada de decisão também. Então, o que nós temos aqui são algumas categorias. Eu acho que o agrupamento pode ser uma estratégia interessante, porque, por exemplo, se você se verifica que as pessoas que estão tomando um medicamento têm insônia, mas também têm depressão, essas duas condições somadas trazem um novo impacto. E o que deve ser considerado também as atividades do dia a dia, a qualidade de vida do paciente, para depois você conseguir fazer um relato interessante para o paciente do que ele pode enfrentar. Mas será que os inibidores de integrase são mais seguros e melhores tolerados se forem considerados uma classe? Eu diria que sem dúvida. Considerando o uso de atazanavir, a descontinuidade da toxicidade com o atazanavir e o darunavir, eles num modo potencializado, e também considerando o raltegravir. Medicamento potencializado ele traz uma toxicidade mais indireta com a interação droga com droga. E se você considerar essa porcentagem com dolutegravir. Os medicamentos potencializados, então, eles trazem sim essa toxicidade indireta, como por exemplo, a interação droga com droga dos esteroides, que pode trazer a doença de Cushing, e as estatinas, que podem causar miotoxicidade. E existe alguma coisa contra os ITRNNs? Se nós pensarmos no efavirenz, todos os agentes têm boa comparação do ponto de vista do sistema nervoso central. Existe alguma relação com hepatotoxicidade? Isso foi visto num estudo italiano chamado ICONA. Eles viram mais ou menos mais de 200 pacientes e depois desses ajustes, havia menor chance de aumento dos inibidores de integrase ou dos ITRNNs. Você pode ver pelas duas linhas aí que se sobrepõem. É claro que esses dados podem parecer um pouco antigos, porque nós ainda estamos vendo alguma diferença nesse aspecto. Com relação sobre o aumento da enzima do fígado, eu fico imaginando porque se a esterose e fibrose, elas podem poder compor uma estratificação mais moderada. O estudo de um coorte alemão apresentou o risco de elevação de ATL, mas não apareceu aí nenhuma associação com a fibrose hepática. O fato de que a integrase é uma classe segura e tolerável, ela tem sido considerada como tratamento de preferência.
Considerando as diretrizes do EACS e também a atualização do DHHS, ela só inclui medicamentos não potencializados como um uso preferencial na linha de base. O aumento de peso e as integrases, de acordo com a análise de Sachs, demonstraram que os inibidores de integrase, como por exemplo o alvitegravir e o dolutegravir, se for associado eles são associados ao aumento de peso, embora haja alguma diferença entre eles. E também mostram que a segunda geração de integrases, elas apresentam menos ganhos de peso. O estudo DRIVE, e essa primeira linha de estudos, trata aí do ganho de peso. E vou voltar para esse gráfico mais adiante na minha apresentação. Uma coisa para ser considerada é o impacto no ponto de vista metabólico. Esse caso apresentado na conferência de Glasgow trata da desendometria por DEXA e também da tomografia, com as pessoas que engordaram, mesmo sendo saudáveis, usando inibidores de integrase. Alguns casos de gorduras, algumas gorduras são mais inertes e são menos inflamadas e elas têm fibrose às vezes. Vamos começar a compreender um pouco mais sobre o ganho de peso, não só na qualidade da gordura, mas também para a toxicidade. Vamos comparar então os diferentes tipos de inibidores de integrase. Com relação ao primeiro, existe uma toxicidade do sistema nervoso central e também ele traz um pouco de perfil metabólico. A toxicidade do sistema nervoso central às vezes tem relação com o humor e com a ideação suicida, que são características de regimes distintos. Mas eles são, os sonhos anormais são comuns, independente da medicação que é aceita. A ideação, a tentativa de suicídio com raltegravir, é necessário tomar cuidado aí. Com relação à depressão pré-existente ou alguma doença psiquiátrica. Todos eles, se comparados com Virafene, eles apresentaram resultados melhores. Mas deve ser parado com efeitos adversos do nível psiquiátrico. A ideia é que se pare de usar o efavirenz quando há eventos neuropsiquiátricos. Quando você compara o elvitegravir com outros, o que você pode perceber é que existe a tendência de desconsiderar o uso do dolutegravir se os pacientes forem mulheres. O abacavir traz um resultado um pouco melhor. Com relação às drogas de base, também no estudo de Gilead, o estudo 1849, ele traz uma comparação do BIC com o dolutegravir. Se você olhar a diferença entre as taxas de náusea e de insônia, você poderia olhar isso aí e imaginar, nossa, o dolutegravir parece ser melhor. Mas se você olhar o estudo 1490, que é muito parecido, o dolutegravir também era usado como droga de base e junto com outras integrases você pode ver que os números são diferentes e os efeitos adversos são iguais, mas não na porcentagem igual. Então é tão importante você observar o abacavir sendo utilizado junto com outras integrases. E isso deve ser, então, esperado, porque as moléculas das drogas são muito similares. O dolutegravir está do lado direito, você vê algumas diferenças. Uma das coisas é o impacto que ele tem à exposição. Ele aumenta a metformina e isso traz algumas diferenças. É muito interessante, porque
não tem tanta diferença assim com relação à tolerabilidade e à segurança dessas estruturas. E vamos falar agora, então, sobre dados mais reais. Ah, Esse é um resumo de um teste real, um estudo de mais de 1.600 pacientes, e você pode ver que tem relação com a descontinuação do uso de DTG com 3TC. Como é que isso é comparado com Bictegravir? Porque em Glasgow também eles apresentaram esses resultados. Um cohort chamado Big Star, que envolve a França, a Alemanha, o Canadá e os Países Baixos, eles focam no tratamento que fala sobre a troca, a troca do regime. Incluem também os agentes de apoio, e você pode ver que depois de 12 meses, o grupo experimental trouxe especialmente fatos que fizeram as pessoas pararem de utilizar o medicamento, como, por exemplo, a náusea, a diarreia, alguma depressão. A taxa de descontinuidade de medicamento compara 3 medicamentos, mas eles, na verdade, parecem se comportar de uma maneira muito igual. Com relação ao ganho de peso, o Bictegravir e o Dolutegravir parecem estar associados a mais ganho de peso, mas aqui a droga de base ela é indispensável de ser analisada, porque existe menor ganho quando algumas drogas específicas de base são utilizadas em associação em regime. Então, o que você pode ver é que tem menos ganho de peso aqui, que é consistente com outros estudos que envolvem a truvada com relação a ganho de peso. Você vê 3 quilos em 2 anos, o que é muito parecido com os resultados de outros estudos, mas perceba que neste gráfico a gente tem nos estudos de Gemini e Advance que mostram a média, e os outros dois estudos apresentam a mediana. Isso é muito importante de você notar a diferença. Para o estudo da doraverina, foi feito tudo com base em média, e os outros estudos foram feitos com base em mediana. Você vê a diferença, que a mudança nos dados é significativa, e ela é importante quando a gente volta aqui para esse slide, comparando o dolutegravir e dolutegravir. Mas não é só o ganho de peso, também tem a questão da integrase e outros parâmetros metabólicos, os lipídios. Mas, principalmente, tudo volta para o que nós chamamos de droga de base. É importante verificá-las para saber se continua nesse tratamento ou se troca para um outro tratamento associado, porque as pessoas que normalmente usam medicamentos que estão potencializados, elas apresentam outros resultados, e isso é importante e traz outros componentes a esse regime e mostra como é complicado você comparar as drogas e outros componentes. Com relação à resistência contra a insulina, aparece uma coisa muito interessante no estudo Tango, mas eu gostaria de terminar falando sobre um artigo que saiu recentemente, que é parte do estudo Medscape, e que diz que algumas das drogas do HIV protegem as pessoas do diabetes tipo 2, e também os inibidores de integrase. As pessoas que estão utilizando isso, elas apresentaram quase extinção de diabetes. A lamivudina, ela ajuda a restaurar a sensibilidade à insulina nas células humanas de pessoas que têm diabetes tipo 2. Isso é tão importante de se perceber, especialmente quando trabalhamos com as drogas de base. Nós precisamos pensar no regime como um todo, porque a lamivudine, especialmente, ela está associada a essa novidade com relação às diabetes.
Então, nós temos que pensar o que é melhor para o paciente num longo prazo. Para concluir, então, a evolução de TARV fez com que se melhorasse a tolerabilidade, a toxicidade nesses perfis. A incidência e a prevalência, elas devem seguir um padrão, e nós temos que lembrar que os efeitos adversos são menos comuns se nós conseguimos pesquisar isso desde o início e considerarmos as drogas de base. Isso é essencial para que nós podemos utilizar esses mecanismos de como é que os efeitos adversos surgem. Então, só para terminar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês.